Oi, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite pra vocês. No vídeo de hoje eu quero gravar, batendo um papo com vocês, bem orgânico, sem muita edição e tal, porque essa é a proposta do canal, ser o mais orgânico possível. Eu queria liberar um vídeo hoje, mas eu acho que ficaria muito perdido, porque já passou um tempo, né, que eu não posto aqui no YouTube, mas agora eu quero voltar com tudo. Mas também, assim, atualizar o que tá acontecendo. Nos últimos vídeos eu falei eu não vou lembrar de tudo, mas eu falei de meu processo de emagrecimento, que não tá sendo tão fácil. Eu tô com outros objetivos agora. Falei da minha faculdade, né? Falei de uma empresa também que eu tô querendo, que eu montei, mas não foi tão fácil assim. E para dar seguimento, para soltar outros vídeos, eu preciso esclarecer nesse aqui. Falando que eu voltei com tudo, né? Que eu quero voltar, botar aqui uns 2 vídeos por semana. E eu aceito sugestões de vocês. Pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Muitas meninas me perguntaram que se eu tinha rede social, mas no momento eu não tenho rede social, só tenho rede social da minha empresa. Então eu fico. Pode comentar aqui no YouTube, porque aqui no YouTube tenho certeza que eu vou responder vocês, tá bom? E vamos lá. A primeira coisa que tá demandando meu tempo é a faculdade. Esse ano eu me formo, né? Se Deus quiser, eu vou me formar. E esse último período é muito trabalho, é prova, é muita coisa que tem que fazer, então isso está demandando muito o meu tempo. Agora falta poucas matérias para eu terminar. E agora realmente está desafogando, sabe? Só que assim, como eu nunca contei, eu vou explicar aqui para vocês. Faculdade nunca foi a minha prioridade. Eu trabalho com marketing e sou designer, né? Design gráfico. Então, quando eu iniciei, voltando, eu vou contar desde o início. Quando eu iniciei como freelancer, mas não tinha esse negócio assim, cara, você designer, eu vou trabalhar com marketing. Eu comecei editando vídeo para canais no YouTube. Editei vídeos para canais muito grandes aqui no YouTube e eu fiquei nisso. Só que aí essas pessoas começaram a me perguntar: você sabe tomar conta de redes sociais? Você sabe editar vídeo para redes sociais e tal? Porque a gente não tinha isso ainda, sabe? Então eu aprendi isso tudo no YouTube mesmo. Por isso que é a minha plataforma favorita, é o YouTube. E a gente consegue. Assim, nesse período eu precisava muito, muito de dinheiro. E assim, se você quer realmente, você consegue. Você dá um jeito e você vai atrás e você consegue. E eu falei, consigo, sei sim. E eu ia no YouTube e tinha um vídeo ou outro ensinando como editar. E era assim, um editor muito, muito assim, iniciante. E agora já não uso mais esse tipo de editor, né? Meu editor já é profissional e tal, são aqueles que usam na televisão, enfim. Mas eu comecei assim. Só que aí depois disso, eu saí do freelancer e fui pra carteira assinada, né? E assim, como eu falei, tava num período um pouco difícil aqui. E eu falei assim, não, eu preciso chegar junto com meu marido, eu preciso começar a trabalhar, realmente. Porque freelance é aquilo, às vezes tem e às vezes não tem, né? Aí eu falei assim, tá, eu vou traçar minhas metas, eu vou mudar os meus planos, porque eu faço assim, eu sou assim. Eu gosto de botar minhas metas, eu gosto de traçar. Pra mim, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso ter tudo planejado no papel. Não necessariamente vai acontecer tudo aquilo que eu coloquei, mas eu sei o norte, sabe? Isso me dá o norte, o caminho do que eu quero fazer. Então tá, eu fui, peguei meu papel, sabe? Eu fui aqui pra cima de casa, eu fiquei no sol. Eu preciso estar assim num lugar bem, assim, não silencioso, porque hoje em dia é meio difícil aqui ficar em silêncio. Mas pelo menos o contato com o sol, sabe? E eu olhando pro céu, eu amo olhar pro céu, porque, ai, parece que faz um detox, dá um alívio pra minha mente, sabe? Nas minhas metas, o que eu estava querendo com prioridade era trabalhar como
em carteira assinada, sabe? Eu não queria mais freelancer porque tava tendo, às vezes não tava tendo, não era uma coisa muito fixa e eu estava querendo colocar outros planos da minha vida em prática e precisava, né, de dinheiro. Então, nem se eu demandasse muito meu tempo, eu queria um emprego para ter realmente aquele salário fixo, para eu conseguir colocar outras coisas da minha área, da minha vida que estavam parados, para poder dar fluxo, né? Para conseguir tocar. Então tá, eu coloquei na minha meta no papel que em 2 semanas conseguiria um trabalho. E de fato, gente, eu saí, cara, eu me vestia, eu fui distribuindo currículo pra todo lugar, pra todo lugar. Eu saía daqui de tarde, foi um dia só que eu fiz isso, mas eu saí daqui de manhãzinha e voltei só tarde da noite. Quando eu voltei, que era mais ou menos umas 9 horas, o meu pai falou assim: "Ah, Flávia, tem ali uma empresa que eu passei em frente e colaram esse que tá precisando e tal, vê se tem na sua área." Aí eu falei assim, tá bom. Fui lá, gente, 9 horas da noite, pensei que não teria ninguém, mas tinha gente. Eu fui, entreguei. E quando eu entreguei, eu não sabia que a pessoa que tava saindo de lá, que assim, o pessoal tava fechando a empresa e ia entrar dentro era tipo uma van. Aí eu falei assim, oi, tá precisando disso, vocês estão contratando? Aí ele falou, tá contratando pra uma tal área, só que não era a minha área. Aí eu falei assim, aqui tá o meu currículo, mas eu falei que não é a minha área, mas aqui tá o meu currículo. E passou uma semana e eles me retornaram. E eu fiquei super feliz. Eu falei assim, pronto, agora a minha meta, porque a minha meta ali não era nem a questão, né, da carteira assinada, como eu falei, era pra tocar as outras metas que estavam paradas, porque eu não queria usar o dinheiro do meu marido, porque tinha outras coisas nossas, né, como conta, essas coisas assim, e eu vi pra eu querer executar aqueles planos meus naquele ano, eu precisaria trabalhar. Então, trabalhar realmente assim com dinheiro fixo, sabe? Então, eu fui atrás, consegui. Só que eu não sabia que a empresa era extremamente abusiva em questão de. Cara, eles maltratavam muito os funcionários. Muito, muito mesmo. E quando eu entrei, eu não tinha faculdade, né? Desde então. Mas eu já sabia executar a minha área. Quando eu entrei, todo mundo que entra nessa empresa tem que começar atendendo. Então, eu falei assim, beleza, mais uma coisa que eu tava na lista para poder aprender, porque eu não sabia lidar muito com o público, e eu falei assim, uma oportunidade muito grande. E ali eu aprendi a vender e tal, só que o ambiente não era legal, não era legal mesmo. Depois eu fui promovida, e fui botar realmente no meu cargo, né, de marketing, porque eu já tava entendendo como que funcionava a empresa. Eles improvisaram um escritório dentro dessa empresa. Sendo que essa empresa, ela tinha várias espalhadas, sabe? Em vários lugares. Então, de vez em quando, eu tinha que visitar todas essas empresas. E esse aumento de salário que eu tive foi de R$ 50. Só que acontece, era muito trabalho mesmo. Então, pra ter uma noção como que eles eram abusivos, eu tinha muito pena das pessoas que estavam vendendo e as pessoas que eu não, os vendedores e as pessoas que descarregavam as mercadorias e que carregavam o ônibus, né? Que é assim, ônibus não, era o caminhão. E porque meu escritório ficava no meio e eu ficava olhando e falava assim, gente, como pode? Teve uma vez porque eles monitoravam todo mundo pela câmera. E eles viram um funcionário sentado. Só que, gente, os funcionários trabalhavam dia e noite. E assim, ficava cansado. E às vezes eles não. Quando o dono via que eles estavam sentados na cadeira, já chamavam pra eles começar a trabalhar. Só que às vezes não tinha o que fazer. E eles queriam descansar, sabe? Ainda mais as pessoas que descarregavam o caminhão. Porque eles ficavam cansados mesmo. E aí, teve uma vez que os donos, eles falaram assim que eles iriam passar com o caminhão recolhendo
todas as cadeiras das lojas como punição. Então as pessoas tinham que trabalhar e ficar em pé. E aí essas meninas que vendiam como... ficava na frente, né, vendendo as coisas, elas ficavam se revezando para poder sentar no banheiro. Pra ir, às vezes nem era com vontade no banheiro, só pra elas sentarem e botar o pé pra cima, porque os pés delas ficavam inchados. No meu escritório, que era entre aspas, era um escritório, e como eu falei, né, um escritório improvisado, era onde que eles guardavam o dinheiro. E nisso eu ficava apavorada, porque essas lojas, assim, tinha várias seguranças, a gente saía com segurança, todas as redes tinham segurança, e assim, dava muito dinheiro, e eu ficava apavorada, porque aonde que eu ficava, era onde que guardava o dinheiro, era o cofre. E a minha sala dava pra ver todas as câmeras onde que era monitorado, dá pra ver na minha sala, e na sala da dona, que eu não sei onde que é essa sala dela, acho que ou era na casa ou era em algum outro lugar. Mas eu sei que o pessoal me falava que ela sentava assim e tinha um monte de televisão de todas as lojas que ela ficava olhando, porque ela não queria ninguém sentado. Então, o que aconteceu? Quando eu fui promovida, eu via onde que a câmera não pegava e eu falava para as meninas, falava assim, olha, senta aqui, porque aqui a câmera não te pega. Então, se você quiser descansar, você fica aqui. Aí eu falava para os meninos que descarregavam e carregavam, que eram os meninos que carregavam. Aí, quando eu ia pra empresa principal, e aí que era... Eu esqueci o nome que se dá. Mas enfim, era a principal. Aí eu tentava desenrolar lá com o pessoal pra levar gasolina, acho que é gasolina, pra poder botar na máquina, pra facilitar pros meninos que carregavam e descarregavam. Porque tinha uma máquina lá, máquina não, era tipo um carrinho, que acho que facilitavam eles. Eu não entendia muito bem porque eu não tinha muito acesso a esse setor. Mas às vezes eles me perguntavam assim, Flávia, se você conseguir trazer gasolina, já vai facilitar muito pra gente. E assim, gente, não tinha ventilador pras meninas, não tinha ventilador pros meninos. A água a gente tinha que implorar pra dar. E assim, eu era a menos pior, digamos assim, né, meu setor, porque era um escritório só pra mim, porque na sede, sabe, onde que era a loja principal, o pessoal era tudo de lá. Só que como eu moro muito longe, eles me meio que improvisaram um escritório pra mim. Então, por isso que eu ficava mais isolada, então não sentia tanta pressão que nem das outras meninas, mas quem ficava descarregando e ficava vendendo, recebia muito essa pressão. Aí que eu fiz, eu falava assim, pessoal, ó, aqui não pega a câmera, vocês ficam aqui, senta, dorme, e aí se eu ver, se eu souber que eles estão vindo, eu falo pra vocês. Mas não tinha muito como ajudar, porque eu tinha que fazer meus trabalhos. E aí, às vezes, as meninas vinham pro meu lado, pra onde que eu ficava, e elas sentavam na minha cadeira. Então, às vezes eu ficava, sei lá, eu pegava alguma coisa lá, sei lá, algum saco assim, e eu ficava sentada pra elas sentarem na minha cadeira e tal, porque tinham recolhido todas as cadeiras. E aí, só que assim, eu tinha uma cadeira, gente, mas ela não tinha encosto. Ela só tinha a parte das rodinhas e dos braços. Então, pra você ver que, assim, não era tão fácil pra mim também. E nisso aí, nossa, a gerente dessa minha... que ficava de frente, né? Ela sofreu um infarto, gente. Só tinha eu e ela nessa empresa. E ela ficava na frente, era super dedicada. E todo evento ela tava comigo. Assim, tudo era eu e ela, porque a gente tinha que andar juntas, sabe? Eu como no marketing, né, do comercial. E ela, que sabia também de tudo da empresa, a gente tinha que andar junta. E, gente, esculacharam essa menina. E depois ela sofreu um infarto. E só tinha eu e ela dentro da empresa. Eu fiquei desesperada. E... nossa, assim, foi uma situação muito ruim. Mas o que aconteceu? Isso aí foi só um breve resumo. Que eu falei assim, cara, aqui foi realmente o meu primeiro emprego, que eu vi de tudo. Vi de tudo. E aí veio a pandemia. E assim, eu já estava louca pra querer sair dali. A gente tinha passado o quê? 2 anos ali. E eu
cuidando muito bem, eles nunca me maltrataram, os donos nunca me maltrataram, mas eu via o que eles faziam com as meninas, sabe? Mas, assim, comigo sempre foi muito, assim, com respeito, mas eu não gostava daquilo. Só porque não era comigo, sabe? Mas, assim, tinha gente que era assim, realmente, que, não me interessa. Mas eu tentava ajudar ao máximo, porque tava todo mundo ali com o mesmo objetivo, querer crescer. E aí, só que assim, na primeira semana que eu entrei nessa empresa, eu já vi como era. Só que eu tava precisando do dinheiro. E assim, e cada vez que algumas pessoas se levantavam contra mim por causa, algumas pessoas pensavam que eu era, que era beneficiada, alguma coisa assim, eu lembrava qual era o meu objetivo ali. E eu sabia que eu não iria ficar ali para sempre, sabe? Não era uma empresa que eu queria realmente me aprofundar, ficar ali por anos. E aí chegou a pandemia e, gente, eu estava doida para que eles me demitissem. Eu não queria mais estar lá. Só que as pessoas que se demitiram não receberam aquele dinheiro. Esqueci o nome. Eu esqueci o que é. Mas eu precisava daquele dinheiro. E aí chegou a pandemia, o dono veio a falecer. E algumas empresas tiveram que eram muitas, né? Então, eles tiveram que fechar algumas. E até que onde que eu estava, permaneceu um pouco, mas a loja também iria fechar. E eles queriam me levar para uma outra empresa, que é bem lá no centro do Rio. E eu falei assim, olha, não tem como eu ir para lá. Até porque, assim, daria, gente, mas eu não queria mais ir. Não queria mais trabalhar lá. E aí eu falei, não tem como, vocês sabem, tal. Então, eles me demitiram. E eu recebi o dinheiro, eu dei graças a Deus. E, gente, eu fui a última a receber aquele dinheiro, porque teve gente que eles demitiram e eles não pagaram. E foi assim, processo tras processo. E eu fiquei me perguntando o que eu iria fazer. E no meio da pandemia, assim, dos últimos anos da pandemia, e o início ali da minha depressão, ansiedade, enfim, meu irmão falou assim, por que você não faz faculdade? É o que tá faltando no seu currículo. Eu falei, é verdade, vamos fazer isso aí. Aí tinha algumas faculdades que já estavam bem estruturadas, né, em EAD. Então, não era todas as faculdades que estavam bem estruturadas em ensino à distância. E aí eu comecei a fazer e eu termino esse ano, graças a Deus. E assim, eu nunca tive aquela mentalidade, eu preciso fazer a faculdade, eu preciso. Porque eu já sabia o que fazer, entende? E assim, muita gente me pergunta, você precisa, o que você acha? Você acha que no teu ramo eu faço a faculdade primeiro, depois eu faço os cursos? Como que é? Eu falo, gente, eu não aprendi nada com a faculdade. Assim, nada mesmo. Tem muitos conhecimentos legais, várias trocas legais que você tem. Só que o que você precisa fazer mesmo? Aquilo do dia a dia, eu aprendi tudo sozinha em curso. E a faculdade eu só tô fazendo mesmo pra dar, tipo, um selo, sabe? Tipo assim, pronto, tá realmente completo o meu currículo. Porque o meu currículo já é bem extenso até. Mas, eu só sei fazer isso tudo por causa de faculdade? Não é isso. Então, eu quis mesmo fazer a minha faculdade só pra dar esse selo, tipo assim, pronto, tá bom o currículo, entende? E nisso, eu falei assim, cara, eu não quero voltar a trabalhar de carteira assinada. Eu quero montar alguma coisa pra mim. E na faculdade, você faz vários estágios, né? Que eu corri atrás e algumas me chamaram. E assim, eu olhando o mercado, eu falei assim, cara, eu queria muito montar algo pra mim. E foi isso que eu estou fazendo. Não é fácil, eu pensei que seria uma coisa mais rápida, mas não é. E eu sei muito bem a minha área, só que eu preciso saber outros setores também. E é isso que eu tô fazendo. Além de estudar a minha área, eu tenho que estudar várias outras coisas. E graças a Deus que tá aparecendo pessoas pra me ajudar. Mas é um passo de cada vez. Eu tô bem animada pra que a empresa cresça logo. Só que assim, precisa de muitos estudos, precisa de ser assim, algo muito bem feito. E com essa correria da faculdade, eu falei pra vocês no início do ano, aqui no canal,
que eu estava querendo emagrecer. Só que tá sendo, gente, muito difícil. E no início do ano, meu objetivo era, quero emagrecer sem nenhum objetivo. Assim, tipo, quero ficar com esse corpo. Eu não tinha esse objetivo claro. Só que agora eu tenho. Então, eu não quero passar de novo pela nutricionista. Eu vou pegar a dieta que ela fez e eu vou jogar no chat. Eu sei que não é certo, mas eu vou jogar no chat GPT e eu vou pedir pra ele reformular algumas coisas, porque alguma coisa, assim, eu tô cansada de comer aquelas comidas, então eu não queria voltar nela novamente, porque eu não sei se eu vou conseguir permanecer naquela dieta. O que eu permaneci foi nas quentinhas. Eu faço as quentinhas. Eu não, né? Meu marido faz as quentinhas e a gente coloca no congelador porque facilita o nosso dia a dia. Fora isso, o café da manhã eu não tô seguindo, nem café da tarde. Também eu não tô comendo tanta besteira assim. Porém, pra chegar no objetivo que eu quero agora, eu preciso ter essa dieta regrada, entende? Então, eu sinto que eu emagreci bastante nesse período, porém eu estou voltando. Esse efeito sanfona que eu já falei com vocês no outros vídeos, que eu não consigo deixar assim parado, e isso também faz muito mal à saúde. E vou ver se amanhã eu já volto pra academia, que é até um outro ponto que eu quero me movimentar mais, que é, além da academia, eu poder andar, também caminhar, correr. Assim, correr eu não sei, mas andar rápido, sabe? Por mais que esteja muito frio aqui no Rio, tá muito frio aqui no Rio, eu quero sair mais, que eu sinto que trabalhando em casa, fazendo tudo em casa, a gente não consegue andar muito, entende? Às vezes eu preciso, cara, eu preciso olhar, sabe, andar, preciso, assim, ver outras coisas. Então, eu falei assim com o Vitor, que é meu marido, vamos andar, vamos esparecer um pouco, porque é muita tela, a gente trabalha com tela. Querendo ou não, isso faz muito mal à saúde. Então a gente precisa se movimentar mais, de movimentar mais o corpo. E então a gente deu uma parada, né, na academia, porque o meu marido machucou um pouco a coluna. A coluna dele deu um pouco de mau jeito por causa da cadeira de trabalho dele. Ele trabalha sentado, né, aqui em casa, home office, e ele fica muito tempo sentado. E a lombar dele ficou um pouco prejudicada, então entortou um pouco. E a cadeira dele é aquela cadeira gamer, sabe? É muito boa, só que a cadeira gamer, ela joga todo o peso do corpo pra lombar. Então foi ali que deu um mau jeito, então tivemos que dar um afastamento aí na academia. Mas se Deus quiser, amanhã a gente já tá voltando e pra gente seguir com esse novo objetivo aí. E também eu falei pra vocês que no outro vlog que aqui em casa tava muito bagunçado, que desde o ano passado, acho que de agosto, que eu tava querendo jogar algumas coisas fora. E, gente, foi essa semana que a gente conseguiu colocar algumas coisas nos lugares, você acredita? E eu falei até que tinha pisca-pisca lá fora de Natal. E eu falei, aí até uma menina que veio me ajudar aqui a limpar, ela falou assim, você quer que eu tire o pisca-pisca? Eu falei, moça, pode deixar aí, porque daqui a pouco já é Natal, então já pode deixar aí o pisca-pisca. E tem um quarto ali que a gente só deu um jeito, que eu vou mostrar pra vocês em outro vlog, eu arrumando, que tem algumas coisas também que a gente já tem que desfazer pra poder vender, pra poder, sabe? Porque tem muita coisa, e são coisas que foi do ano passado que não deu tempo ainda pra gente sentar e ajeitar, sabe? E pra você ver o tanto que tá corrido. E esse ano eu fiquei muito reflexiva em várias áreas da minha vida. E tinha áreas que eu estava querendo adiar, mas agora eu já quero adiantar. E tem outras que eu queria adiantar e agora eu já quero adiar. E foi um ano que pipocou cabelo branco em mim. E assim, eu nunca liguei de pintar o cabelo, mas como eu nesses anos eu estou mais numa vibe natural, querer usar menos maquiagem, não ficar estragando meu cabelo com secador, prancha, sabe? Ficando assim bem mais natural, pra realmente sim cuidar mais de mim, porque às vezes eu tô me cuidando, mas eu tô
passando um negócio aqui na minha unha que vai deixar minha unha mole, sabe? Aquela blindagem, gente, deixa minha unha mole. Sabe qual é? Que facilita a tua vida, que facilita a minha vida, mas prejudica a minha unha. Então eu prefiro eu mesma cuidar da minha unha. Não vai ficar bonita que nem a, né, como que fica, que eu acho que fica lindo, só que prejudica a minha unha. Então eu prefiro eu mesma cuidar. E como eu falei, foi um ano que pipocou cabelo branco em mim, e eu acho que é genético, mas eu achei um jeito natural de pintar o cabelo. Eu sempre tive cabelo tingido, né, mas eu decidi deixar o meu cabelo sem tinta, então ele tá todo sem tinta, já tem um tempo já que eu não pinto meu cabelo, porque eu falei assim, cara, eu gosto de cabelo preto, sabe? E agora que eu me identifiquei com cabelo preto, nasceu, gente, um monte de cabelo branco. E assim, só aqui em cima. Só aqui em cima. Aqui embaixo não tem nenhum, mas só aqui em cima, pra me irritar, nasceu um monte de cabelo branco. Então, eu achei uma forma natural, de pintar natural, pra tingir o cabelo preto. Só serve pro cabelo preto, cabelo escuro. Então, daqui a pouco eu vou filmar pra vocês como que eu faço. E só tô esperando ficar um pouco mais quente, porque eu vou ter que ficar lá de fora pra filmar pra vocês direitinho, porque ele mancha muito, muito mesmo. Mas agora eu não tô, porque já tirou, né? Já fiz uma progressiva no cabelo e tirou toda a tinta natural do cabelo. Mas graças a Deus que eu achei essa tinta por causa que eu não queria pintar meu cabelo realmente, sabe? E se for pra eu pintar, vai ser bem mais pra frente, porque eu não quero pintar meu cabelo agora. E também, assim, se eu pintar agora, eu teria que pintar de preto, porque eu gostei do preto. Mas se eu não gostar, como eu vou tirar o preto depois, sabe? Sei lá, se eu tirar o preto pra botar um loiro, eu acho que estraga o cabelo, entende? Então, como eu não quero pensar nisso agora também, eu prefiro só a tinta natural já resolve o meu problema. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho pra vocês o que está acontecendo no meu dia a dia. Deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo também, que eu vou com certeza ler os comentários e a gente pode ter uma troca. Qualquer coisa eu posso voltar aqui e gravar outros vídeos. Dê temas, sugestões aí também, com certeza eu vou amar gravar pra vocês. Eu vi que entrou pessoas novas aqui no canal, que fazia um tempo, né, que eu não entrava. E muito obrigada a cada um de vocês. É um canal que tá começando ainda, no inicinho, mas com certeza um dos meus objetivos é ter a sequência, a frequência também. E como eu falei, aqui eu gosto nesse clima mais orgânico, sabe? Eu não gosto muito de edição, tudo no cenário perfeito. Vai ter dias que eu vou estar gravando, minha cama vai estar desorganizada. Tem dias que eu vou parecer aqui super arrumada, mas outros dias eu vou parecer de pijama, que nem hoje. Mas eu gosto, quanto mais realista, pra mim é melhor, porque assim eu acho que tem uma conexão e mostra muito mais realidade, sabe? E a questão também que eu esqueci de falar um pouco das redes sociais, que já faz uns 3, 4 anos que eu não estava mais nas redes sociais. E eu tive que voltar por causa da empresa, né, que precisa. E foi um baque muito grande, que como as coisas mudaram nas redes sociais, os conceitos, assim, as ideias, sabe? E realmente a vitrine. E ali realmente parece uma vitrine. E uma das coisas que eu falei assim, cara, eu tenho vontade de voltar por causa do pessoal do YouTube, mas eu montei, né? Eu só montei por causa da empresa, mas eu tenho vontade de voltar pro meu pessoal por causa do pessoal do YouTube. Mas ainda eu tô estudando isso aí, porque o pessoal do Instagram é muito diferente do pessoal do YouTube. Assim que é muito diferente do pessoal do TikTok. Mas eu gosto desse clima mais orgânico, mais próximo que o YouTube dá. Mas eu gosto também algumas propostas do Instagram. Mas se eu voltasse pro Instagram, realmente não seria dessas, assim, tipo, blogueira. Eu gosto mais realmente, dessa coisa mais espontânea, dessas coisas, assim, mais orgânica, mais humana. Sem muito enfeite, sem muita, sabe, assim, uma coisa chega até a ser surreal. Mas voltar realmente, chegar no meu jeito. Mas quanto a isso, eu vou estar aqui no YouTube, né?
e com certeza, se eu voltar, eu vou falar pra vocês. Aqui no YouTube tem uma aba, eu acho que é chamada Comunidade, que ali dá pra eu fazer publicações e ali tem como a gente também se interagir além nos comentários do vídeo, né? Que ali dá pra fazer uma troca bem legal, fazer algumas enquetes que eu também quero aflorar aqui no YouTube. Mas é isso, pessoal. Hoje é domingo, tá sol, gente. Aqui no Rio tá sol. Meu Deus do céu. Tava muito, muito, muito frio aqui. Vou ver se hoje, mais à tarde, eu vou fazer uma caminhada. Porque... Gente, parou de funcionar não, né? Ah, não. Tá, pensei que parou de gravar. Até olhei pro lado. Eu quero fazer uma caminhada porque, assim, faz tempo que realmente não tem sol, é frio. Nem é chuva, é frio, frio, frio mesmo. Então, pra quem acha que no Rio não faz frio, faz, gente. Faz muito frio. E tem lugares que faz mais frio ainda, sem ser no centro ali do Rio, os lugares mais turísticos ali. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal para aumentar a nossa família. Compartilhar também o vídeo, gente, que isso vai me ajudar bastante. Dá o like, parece que é besteira, mas isso ajuda bastante também. Agora eu vou trazer uma enxurrada de vídeos para vocês. Vídeos que eu gosto bastante, que é de vídeo de bate-papo também, que tem vários assuntos que eu quero compartilhar com vocês. Quero ter essa troca, saber como é a visão de vocês. Então, essa forma de como saber é através dos comentários. Então, sinta-se à vontade de comentar aqui embaixo no vídeo, dando sugestões. E até o próximo vídeo. Tchau!